Oi pessoal, tudo bem? Sou o professor Júnior, estou mais uma vez aqui para a gente estar trabalhando com biologia, não é? Então olha só, a aula de hoje a gente vai estar falando sobre os ciclos biogeoquímicos. Minha nossa, que nome difícil é esse? Tá, é difícil? É complicadinho? Um pouquinho só, mas a gente vai fazer de tudo para ficar bem claro para vocês e vocês tirarem de letra esse conteúdo, tá bom? Bom, o que é o ciclo biogeoquímico afinal de contas? O ciclo biogeoquímico é quando você estuda o que acontece com alguns elementos que acabam passando pelo nosso corpo e eles acabam voltando para o solo, do solo acaba voltando para o nosso corpo. Mas como isso? A gente comeu terra, o que a gente fez? Não. Às vezes, muitas vezes, eles acabam passando por animais, eles acabam passando por vegetais, acabam realmente passando pelo solo e acabam voltando na gente. Então, muitos elementos que eram de animais que viveram há algum tempo atrás, às vezes foram para o solo e você está se alimentando de uma planta que tem esse elemento que estava em algum animal que já morreu. Minha nossa, isso é para ficar apavorado, né não? Nada, gente, é de boa. Hoje a gente vai estar trabalhando sobre alguns ciclos, tá? E vai ser importante você prestar bastante atenção, anotar muita coisa, tirar muito print da tela, beleza? Vamos compartilhar a tela aqui para vocês poderem seguir comigo, beleza? Vamos lá. Ok, pessoal, tá aqui então o ciclo, tá? Que a gente vai estar trabalhando hoje. Você tá vendo na tela que é da água, carbono, nitrogênio, oxigênio e o fósforo, tá bom? Então olha só, vamos lá. O primeiro aqui então é o ciclo da água, tá? O que você precisa se fixar bastante aqui que é importante? Bom, existem dois ciclos, tá bom? O ciclo pequeno e o ciclo grande. O que diferencia um ciclo pequeno do ciclo grande? Simples. O ciclo grande, além da evaporação que ocorre normalmente, ela também passa por um organismo vivo, tá? Pode ser qualquer organismo que precisa de água em algum momento. E o ciclo pequeno, ele não tem essa passagem de organismo vivo. Então, olha só, você está vendo ali na imagem que o mar, então acontece o processo de evaporação, então aqueceu o mar, o lago, o rio, seja o que for, vai aquecer, ele vai se condensar nas nuvens e depois ele vai forma líquido e cai, acabou. Simples assim, rápido, tá? Só que o grande ciclo, aí ele pode acontecer no exemplo, por exemplo, o exemplo que a gente colocou aqui, as nuvens que estão cheias d'água, estão sobre o morro, cai no morro, desce, enche lagos, como você está vendo aqui embaixo, ó, tá vendo? Encheu o lago. Essa água pode vir aqui também por lençol freático, ela pode vir aqui por transporte aqui de absorção, seja como for. Mas aqui você tem, olha só, a água infiltrada no caso, né? E aqui você tem a evaporação. Só que antes dessa evaporação, você tem aqui o quê? A transpiração dos animais, tá vendo? Então o que aconteceu? A água caiu, os animais, aqui no nosso exemplo, se alimentaram dessa água e depois essa água acabou saindo deles através da transpiração, através da respiração de animais e plantas, tá? Através da urina, através da saliva, tudo que compõe a água de alguma forma acaba voltando, tá? Uma vez eu vi um camarada, ele ia gravar um vídeo e ele ia falar sobre o efeito que ocorre dentro de uma garrafa plástica vazia, num avião. E aí ele pegou, comprou essa água, foi e jogou água direto na pia. Aí ele pegou e falou assim, olha, tem gente me perguntando aqui, por que eu fiz isso? Eu joguei a água fora e tal. Aí ele respondeu algo interessante. Ele falou, gente, eu só estou adiantando o ciclo. O que ele quis dizer com isso? Simplesmente dele ter jogado essa água vai parar num rio, vai evaporar, vai ir para as nuvens, vai condensar e vai cair novamente, né? Se ele tivesse tomado essa água, ele ia urinar, ia transpirar, e isso ia ser evaporado em algum momento e voltar de novo para todo esse ciclo, tá? Então é isso que seria um exemplo para você poder entender bem o que seria esse pequeno ciclo, que não tem a passagem por ser vivo, e o grande ciclo tem passagem por ser vivo, tá bom? Vamos continuar. O próximo aqui é o do gás carbônico,
tá bom? Do gás carbônico. Então, onde que você encontra gás carbônico? Você tem um gás carbônico atmosférico, certo? Então, esse gás carbônico, como você viu na flecha, aqui, tá vendo a flechinha piscando lá, ó? Aqui você tem a absorção dos vegetais do gás carbônico. Por quê? Porque esse gás carbônico vai ser usado para a realização da fotossíntese. Lembrando, gás carbônico é utilizado na planta para a fabricação de glicose, tá? Não é dali que sai o oxigênio, não. O oxigênio que é mandado fora para os vegetais é através da molécula da água que ele precisa do oxigênio para jogar para a atmosfera, para o próprio vegetal respirar e para a gente também. Beleza? Tá? Vamos lembrar disso aí. Aí, nós continuamos ali então, ó. Assimilação pela fotossíntese, tá? Aí você tem aqui o animal, tá vendo? O animal acendeu. Então você tem aqui, ó, assimilação de carbono pelos herbívoros, tá bom? Então você tem a transpiração, ou seja, o ato de mandar o oxigênio para fora. O que está acontecendo ali? Ele está mandando esse gás carbônico para a atmosfera e está sendo absorvido pelo vegetal novamente, beleza? Olha só, aqui você está vendo essa flechinha que acabou de piscar? Respiração. Lembra que eu disse na outra aula de ecologia que eu falei que o segredo está nas flechas? Olha só essa flechinha que está aí. Ó. Peraí, essa flechinha está saindo gás carbônico para a atmosfera? Exatamente, pelo processo de respiração. Mas espera aí, mas a planta não realiza a fotossíntese e os animais realizam a respiração? Não. Por quê? Porque a planta, ela respira igual eu e você, absorvendo oxigênio, mandando gás carbônico para fora 24 horas por dia. 24 horas por dia, tá? Igual os animais também. Só que no período que tem luz, ela, além de respirar, ela vai realizar a fotossíntese. Olha só que novidade para você, tá? Então é isso que está acontecendo ali que você acabou de observar, tá bom? Agora, o que acendeu aqui embaixo? Ó? Aqui embaixo acendeu bactérias e fungos, tá bom? Mas o que eles estão fazendo aí embaixo, tá? Esse desenho tá aqui como se fosse debaixo da terra, mas ele pode estar em qualquer lugar da superfície da terra, tá bom? O que acontece com esses indivíduos? Eles são saprófitas. Eles se alimentam de matéria orgânica em decomposição, tá? A gente estudou isso na aula de ecologia. Então o que ele vai fazer? Quando ele está se alimentando desses organismos, o que ele acaba liberando? Ele acaba liberando, ó, tá ali morte ou excremento, seja o que for, eles vão se alimentar daquilo, eles vão decompor aquilo e vão liberar o quê? Grande quantidade de gás carbônico atmosférico, entendeu? Então você percebe como que é o ciclo aqui que tem do gás carbônico ou do carbono, né? Então ele se assimila para todos esses lugares. Então, assimilação pela fotossíntese, liberação na respiração, tanto dos animais, dos outros indivíduos que fazem respiração, né? E também dos vegetais, tá? A morte de decomposição de plantas, animais, seja o que for, excremento, tudo que é decomposto, vai acontecer o quê? Vai ser metabolizado por esses indivíduos saprófitas e depois eles vão fazer o quê? Manda esse gás carbônico para a atmosfera. E aí começa o ciclo todo de novo. É assimilado pela fotossíntese, é assimilado na alimentação dos seres vivos que se alimentam do vegetal, tem carbono ali dentro, ele pega isso da alimentação. Então tá vendo só? Ele é um ciclo um pouco mais complexo que vocês viram ali da água no caso, tá bom? Então beleza, olha só gente, essa aula de hoje ok, vamos continuar os ciclos então, tá bom? Olha só, aqui tem um exemplo para vocês verem sobre algumas bactérias, tá? Essas bactérias, elas criam nesses pelos absorventes das raízes, eles aumentam a área de penetração, de absorção
que tem um elemento que está no solo para o vegetal. Então você percebe que o que os indivíduos saprófitas eliminam, se ele elimina gás carbônico, vai para a atmosfera, volta pela fotossíntese. Mas existem alguns elementos que ficam no solo. E essas bactérias e alguns tipos de fungos, eles auxiliam a aumentar a área absortiva de uma raiz, tá bom? Então isso é bem legal a gente saber também, tá bom? Tá aqui algumas imagens para vocês poderem dar uma olhada o que as bactérias fazem aí nessa raiz. Ok, a gente vai parar por aqui nessa aula e vamos continuar na próxima aula no ciclo biogeoquímicos, parte 2, que a gente continua com o ciclo do nitrogênio. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.